Buenos dias, meus queridos, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui falando para vocês então da tireoide. Né? A tireoide é uma glândula que fica no pescoço, então fica na pescocinha do indivíduo, né? Quando você inclina, como aquele desenho, ele se localiza mais ou menos aqui embaixo, né? Tanto que quem já fez biópsia de tireoide sabe que é inserida uma agulha, né, no pescoço do cara, tá? E não pode tomar anestesia, porque a anestesia pode alterar, né, o resultado da biópsia. Então tem que ser, né, no vivo, tá? Então tem que pôr uma agulhinha. Não, nem xilocaína. Por quê? Porque quando a agulha vai entrar, ela pode levar um pouquinho de xilocaína junto com ela, né? Então tem que ser limpo. Mas é uma picadinha, né? Para quem já pôs piercing e coisa arada, né? Não é pior que isso. Então você tem ali a tireoide, ali aquelas glândulazinhas em volta da nossa traqueia, né? E a tireoide produz 3 hormônios. A triodotironina, como é tri, T3. A tiroxina, T4. T3 e T4 funcionam sempre juntos. Tanto que normalmente eles falam lá os hormônios T3 e T4, eles não dizem nem o nome, né? Então sempre juntinho. E um terceiro hormônio chamado de calcitonina, tá? 3 hormônios. A triodotironina e a tiroxina, o T3 e o T4, eles trabalham junto, estimulando o metabolismo. O metabolismo energético, aquele metabolismo de gasto de energia pelo teu organismo. Então, é aquela história, o cara come uma empadinha e engorda. O outro come, né, um boi com farofa inteiro e não engorda. Problema de metabolismo, realmente. Né? Mas, na verdade, a gente tem um metabolismo igual. Se você tem um metabolismo aumentado ou diminuído, é problema. Tá? Não é o normal. Tá certo? Pessoas que têm excesso do T3 e o T4, veja que eu não estou falando da calcitonina, T3 e T4, tá, vão ter hipertireoidismo, ou seja, aumento, né, do seu metabolismo. E aí o que acontece? A pessoa tem sudorese, ou seja, ela sua demais, ela tem perda de peso normalmente, mas não é regra, normalmente a pessoa é muito magra, uma pessoa muito nervosa, ela não consegue ficar parada. Professor, sou eu, acho, esse cara. Né? Não consegue ficar parado, né? Né? Chega a tremer. Você olha a pessoa, ela está tremendo, e não é delírio extremos, né? Não é, por exemplo, falta de droga, tá? É o normal dela, quer dizer, o normal, né? O estado, né, alterado por causa do excesso de tireoide, tá? Ela vai ter bócio, que é um papo, né, porque a glândula aumenta à medida que ela vai produzindo mais, e a pessoa tem uma característica que é a exoftalmia, que é o olho esbugalhado, né, o olho projetado para fora da órbita. Não que o olho dela vai cair, né, mas é projetado, a pessoa fica com o olho aberto, parece, né, aquela pessoa louca assim, né, ansiosa para dar uma mordida em alguém, tá? Então, aqui você tem alguns exemplos, né, dos olhos esbugalhados, esse aqui, tá? Esse aqui de baixo. Né? A pessoa não consegue ficar sem esses olhos esbugalhados pelo excesso do T3 e o T4. Aqui nessa moça, você consegue ver que o tamanho da glândula, que está em azul aqui, que é o aumento da glândula. Ela tem que estar aqui, vermelhinho, né? Ela fica desse tamanho da azul. E é irreversível. Uma vez que cresce, não diminui mais. Só vai diminuir com cirurgia. E é uma cirurgia delicada, né? Primeiro porque é no pescoço. Você tem ali as carótidas levando sangue para o cérebro. E segundo porque é uma glândula que controla o teu metabolismo. O médico tem que ser um cara bom, né? Ele para tirar o excesso sem fazer você cair no contrário, que é o hipotireoidismo, daí por falta, né, da glândula, falta do tamanho. Então ele tem que ser um cara bom ali para saber até quando que ele pode tirar para diminuir o bócio. Tá? O bócio é essa marca que vocês estão vendo aqui no pescoço da moça. Né? Sei lá se é um moço, sei lá.
tá? Mas aqui no pescoço, tá? Do cara ali, vai ficar desenvolvido. Tranquilo? Beleza? No hipotireoidismo, que é agora a falta do hormônio, nós vamos ter uma diminuição do metabolismo, ganho de peso, né? A pessoa vai ficar gordinha, braquicardia, né? O coração do indivíduo vai desacelerar e automaticamente a pressão do cara vai cair, o cara vai sentir sono, né? Ele vai ter mixedema, inchaço, porque o coração pulsando menos, né? O nosso sistema de drenagem linfática também diminui, então acumula água, incha, né? E vai ter o bócio também, porque a glândula, para extrair o máximo que ela precisa de iodo, que é o elemento básico da glândula, o iodo é o elemento que vai formar o T3 e o T4. Então, para tirar o iodo do alimento, essa glândula aumenta. Por isso que ela está localizada no pescoço, tá? Porque ela usa do iodo que é absorvido, né, dos alimentos. Por isso que a gente sempre diz, né, comer peixe do mar é muito bom para a saúde, comer peixe do mar é bom. Ai, professor, mas tem aquele gosto de iodo. Iodo é bom, tá? Dentro do limite, lógico. Não? Eu vou tomar iodo, então, né? Tem tintura de iodo ali. Não, tintura de iodo é para machucado, não vai tomar, tá? Mas se você se alimentar bonitinho, legalzinho, você vai estar ingerindo lá. Lembra que eu falei para vocês que o nosso sal de cozinha, ele por lei tem que ser iodado, para ter o iodo para você retirar. Tá? Então o sal é refinado, nesse refino normalmente não sobra iodo, mas a lei diz, ó, você tem que acrescentar iodo. Tá? Que é aquele iodo que foi retirado na limpeza do sal lá, você coloca ali de novo. É por isso que churrasqueiro gosta eu não gosto do sal grosso, aquele que não tem iodo, porque o iodo vai amargar a carne. Né? Então, vamos lá. Tá? Então, nós temos ali esses dois casos. Problema do hipotireoidismo também na infância, ele causa uma doença chamada de cretinismo. O cretinismo vai fazer com que a criança cresça menos, ela vai ter problemas de crescimento, né? E ela vai ter uma deficiência mental. Tá? Nessa deficiência mental, ela é chamada de cretina. Né? Por isso, mas cretino não é um palavrão, não. Cretino é uma doença, né? Que vem do cretinismo. A pessoa fica apática, ela não reage, né? Ela tem um retardo mental. E é por isso que a gente chama a pessoa de cretino, né? Seu retardado mental. Não chama alguém de cretino. Tranquilo? Bom, essa seria a ação do T3 e o T4. Tá? A calcitonina, essa é legal, porque ela vai ter um hormônio inverso a ela. Tá? O que a calcitonina faz? A calcitonina, ela retira o cálcio que está no sangue e coloca esse cálcio para fortalecer os ossos e os dentes. Então, quando você tem uma fratura óssea que ele tem que emendar, né? Lembra? O cálcio tem que estar ali fazendo a emenda. Quem controla essa retirada de cálcio do sangue e colocar nos dentes e ossos é a calcitonina. O problema é que nós precisamos de cálcio no sangue também. Por que, prof, que a gente precisa de cálcio no sangue? Porque se vocês lembram lá, quando nós falamos para vocês das plaquetas que tinham a responsabilidade de fazer a cicatrização, nós falamos que lá na protrombina, para se transformar em trombina, necessita de cálcio. E esse cálcio é encontrado onde? No sangue. Tá? Então, guardem isso. Ó. A calcitonina retira o cálcio do sangue. Retira. E vai colocar ele nos ossos e dentes. Tranquilo? Já nós vamos ter esses 4 botõezinhos ali, vocês já vão ver o inverso agora, os 4 botões que são as paratireoides. Tá vendo? A tireoide está em rosinha aqui, tá? E a paratireoide está em azulzinho. Ah, então a tireoide de menina... E não, tem nada a ver, né? Nada a ver. Tá? Então, então, aqui você tem a tireoide, né, ali, e os botõezinhos aqui, as paratireoides. Olha o hormônio que a tireoide produz. Paratormônio, mesmo nome. Paratireoide produz paratormônio. Tá, e qual que é a ação do paratormônio? O inverso da calcitonina. Tá?
Então, a calcitonina está tirando cálcio do sangue, enquanto que o paratormônio está colocando cálcio no sangue. E as duas glândulas estão em equilíbrio. O problema é quando elas se desequilibram. Aí sim, aí você vai ter um problema grave. Né? Ou você vai ter um problema de cicatrização, se faltar no sangue, ou o que você vai ter lá? Você vai ter o inverso, há muito cálcio no sangue, pouco nos ossos e dentes, então ossos e dentes vão ser frágeis. Então os dois têm que trabalhar em sincronia, essas duas glândulas ali, né? Enquanto uma tira, a outra coloca. Quando a mulher fica grávida, só um exemplo, ela passa uma grande parte do seu cálcio para o nenê, para a formação dos ossos, né, dessa criança. Tá? Então, ela começa a formação dos ossozinhos lá. É por isso que o médico sempre dá um complemento de cálcio para a mulher grávida. Tá? Você vai ver lá que quando a mulher fica grávida, o médico dá uma série de receitas e alimentos, né, que ela tem que ingerir, já prevendo o que vai acontecer. Tá? Então, cálcio vai estar lá, né? Ácido fólico, vitamina, vai estar lá também, tá? Então, uma série de complementos que o médico vai dar para a mulher grávida, tá certo? Então, beleza. Então, esse seria o paratormônio. Eu acho que não tem muito segredo aqui, né? Outra glândula que nós temos é a suprarrenal, ou adrenal, que é esse chapeuzinho amarelo aqui, ó, que você está vendo em cima dos rins. O vermelhinho é o rim, e aqui esse chapeuzinho francês aqui. Esse chapeuzinho francês, ele é, né, dividido em duas partes, o córtex e a medula. O córtex, essa parte aqui é mais salmão, que vocês estão vendo aqui, e a medula, essa partezinha amarela que está lá dentro. Tem o desenho ali, né, dá para ver, então beleza, tá? O córtex produz os hormônios chamados de glicocorticoides, cortisol. Lembra da cortisona do remédio? Tá? Então vem daqui, ó, cortisol, glicocorticoides e mineralocorticoides, tá? Que é a aldosterona. Então nós temos os dois. Glicocorticoides, o mais conhecido cortisol, mineralocorticoides, o mais conhecido a aldosterona. E a medula produz dois hormônios, a epinefrina, ou adrenalina, e norepinefrina, ou noradrenalina. Professor, qual é a diferença entre adrenalina e noradrenalina? A ação dela no nosso organismo. Normalmente é assim, uma maneira bem fácil de guardar. A adrenalina é o hormônio que vai agir em vários órgãos, preparando o nosso organismo para agressão. Já a noradrenalina é um mediador químico. Ele vai estimular a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, acelerando essa passagem. Né? Então você vai ficar mais elétricozão. É o caso de você ficar em perigo, né? Então, quando você leva um susto, você... Meu Deus, tem gente que fica bravo porque aumenta o batimento cardíaco, daí o impulso passa mais rápido ali, nesse caso. Ok? Lembre que quando você assusta alguém, você aumenta o metabolismo dela por alguns minutos, ela vai gastar mais energia. Ou seja, é uma forma de você fazer a pessoa emagrecer. Então, assusta as outras pessoas. Brincadeira, ela não vai assustar, ela vai apanhar ainda. Tá? Vamos lá. Glicocorticoides, então, né? Todos eles derivados do colesterol. Lembra? Eu falo 1 milhão de vezes para a pessoa vem, o colesterol é uma coisa ruim, né, professor? Não é. Colesterol não é ruim. O que é ruim? Aumento do colesterol. Tá? O colesterol é necessário. Nós temos colesterol na membrana plasmática, fazendo a união lá dos glicídios e proteínas, né, para que as coisas funcionem. Então, veja, nós temos o LDL, o HDL, que são bons. Nós temos problema quando um deles aumenta em relação ao outro, aí dá problema. Então, na verdade, a gente precisa dos dois. Tá? Então, veja, ele é um hormônio derivado do colesterol, assim como os hormônios sexuais são derivados do colesterol também. Então é complicado você dizer do mal, né? O que é do mal é o desequilíbrio, tranquilo? Então ali nós temos o cortisol, como eu falei para vocês, né? A hidrocortisona, ou simplesmente cortisona para os remédios que a gente tem aí, que são muito,
muito úteis no caso de problemas com saúde, problemas na nossa saúde, né? Então, veja, eles atuam na produção de glicose, energia, açúcar, a partir da gordura e proteína. Já é problema. Né? Proteína já é problema. Mas gordura é o excesso que nós guardamos para isso. Então, quando você precisa de energia, o que metaboliza a gordura é o cortisol. Tem gente já pensando, né, professor? Então, se eu tomar cortisona, eu vou queimar gordura, eu vou emagrecer. Não, você vai morrer. Tá? Então, veja, isso aqui é usado em estresse orgânico. A cortisona é uma faca de dois legumes. Tá? Uma faca de dois gumes. Assim como ela ajuda a defesa do teu organismo, ela também vai fazer uma série de coisas que podem prejudicar o teu organismo. Por isso, ninguém toma cortisona por um longo período de tempo. O médico às vezes dá cortisona, né, porque às vezes é o remédio mais rápido ali para alergia, é o remédio mais rápido, por exemplo, para uma infecção, mas é por um tempo curto, tá? Porque senão ele pode prejudicar o teu organismo. Eu fico até com medo quando as pessoas tomam esses remédios para alergia, para rinite, né, que se você olhar na bula, a grande maioria deles possui cortisona. Tá? Aí a pessoa incha, retém líquido, não sabe por que está acontecendo isso, muitas vezes pelo uso contínuo, né, desses remédios. Se o médico receitou, beleza, está na boa, mas não vá tomar por conta própria. Tá? O médico ele é produzido pelo teu organismo, né, em inflamações, alergia, tá? E ele é controlado pelo ACTH, o hormônio corticotrófico, aquele produzido lá na hipófise, né, que vai controlar esses glicocorticoides. Os mineralocorticoides também são derivados do colesterol, tá? E eles estão ligados, esses mineralocorticoides, com a aldosterona, o hormônio mais importante. A aldosterona é que vai fazer aquela bomba de sódio e potássio funcionar dentro do nosso organismo. A aldosterona controla a quantidade de sódio e potássio dentro do organismo. A aldosterona faz você fazer xixi, então você tem que controlar, porque se você perder muito sódio e potássio, também é problema. Não dá. Tem muita gente que toma, por exemplo, os diuréticos para emagrecer e fica com problema para o resto da vida no coração. Então, o que adianta? O cara é magrinho, né? Nossa, como você está magrinho, está bonita, é. Vamos para a praia, não posso, tem que andar na areia, eu vou desmaiar, cair, morrer, infartado. Então, o que adianta? Tá? Então tem que cuidar, né? Por quê? Porque o sódio e o potássio eles estão relacionados a impulsos, né, nervosos no sistema muscular, inclusive. Faltou potássio, faltou sódio, ou tem em excesso um ou outro, você pode infartar, você pode ter um problema, uma lesão no coração para o resto da vida. Então, cuidar, né? Quem usa aldosterona tem que estar sempre controlando o sangue para ver qual é o nível de sais existente dentro dele. A aldosterona naturalmente faz isso para a gente, ela controla essa quantidade de sal lá. Tomou a aldosterona ou produziu por algum motivo mais do que deveria desse hormônio e você vai ter problema com a bomba de sódio e potássio, que pode levar você, né, a ter lesões gravíssimas no coração. A partezinha agora de dentro, né, das adrenais, ela vai produzir dois hormônios, a epinefrina e norepinefrina. Frina, né, só saber o nome. A epinefrina, a adrenalina. E norepinefrina, noradrenalina, que eu já tinha explicado para vocês. Ó. A adrenalina, vasos sanguíneos, vasodilatação, vasocontração, né, que é no momento do medo. Aumento da taxa de açúcar no sangue, metaboliza a energia lá para os músculos, né, para você ter energia para se defender. Redistribui sangue para os órgãos e músculos. Então, direciona lá para os principais, né? Coração aumenta o batimento, o tônus muscular aumenta. A epinefrina acelera os batimentos cardíacos, o impulso elétrico. Está chegando lá no coração, ele aumenta, né, o impulso, o coração aumenta o batimento. E mantém a pressão em níveis normais. Na verdade, ela controla ali, ó, sempre tentando fazer a pressão subir, né? E aí nós temos outros hormônios que vão funcionar lá, tal, né, para fazer ele dar uma calma, fique
calmo, dona noradrenalina, né? Mantenha-se, né, no seu patamar aí. Aí fica controladinho lá a nossa pressão, ok? Problema aqui gravíssimo, né? O indivíduo vai ter aumento de pressão arterial, o que pode ocasionar derrame. Pâncreas, uma glândula mista, né? Uma glândula anfícrina, né? Por ter duas partes, uma parte que produz hormônios, outra parte que produz substâncias digestivas, né? Tanto que o pâncreas está ligado, pode ver no desenho aqui, né? Diretamente no nosso intestino. Por quê? Porque uma parte do que ela produz são os acinos, não ácidos, acinos pancreáticos. E os ácinos pancreáticos são aquelas substâncias que vão ser jogadas aqui no duodeno para que a digestão ocorra. Isso não interessa para nós agora, tá? Não são hormônios, tá certo? O hormônio que ela possui, então a partezinha que nos interessa agora, é jogado diretamente no sangue, que são dois hormônios, a insulina e o glucagon. Insulina e glucagon, né, produzidos aqui também no pâncreas, por isso muito importante, né, na chamada porção endócrina, porção hormonal, tá? Vai produzir, então, esses hormônios que vocês já sabem, controlam o açúcar no sangue. Pessoas que têm problema nas células produtoras de hormônio aqui, tá, podem ter um segundo tipo de diabetes, né, que é a diabetes mellitus. Então, por problemas aqui. Nós já vamos ver a diferença das duas, tá certo? Então, o pâncreas é um órgão nobre que a gente diz que a gente não consegue sobreviver sem, né? E não tem como, e muito sensível. Então, nós temos lá a insulina, tá, que vai ser produzida e vai fazer o quê? Depois que você comeu, né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai promover a formação de glicogênio. Lembra o que é glicogênio? Ih, professor, não lembro mais o que é glicogênio. Glicogênio é a transformação da glicose em um açúcar que pode ser absorvido, acumulado nos músculos e no fígado. O nosso açúcar de reserva, aquele açúcar que vai ficar à disposição dos músculos. Então, a insulina faz isso. Ela retira o açúcar do sangue, transformando em glicogênio e armazenando no fígado e nos músculos. Isso numa pessoa normal, tá? Bom, quando você precisa disso, né, de glicogênio, tá, ele vai ser jogado no sangue. Quem vai fazer isso? O glucagon. Vamos falar dos dois juntos, tá? Então, a insulina retira o açúcar, transformando em glicogênio. Quando eu preciso de mais açúcar, num caso de emergência, num caso que eu precise de energia, é o glucagon que vai chegar lá e vai transformar o glicogênio em glicose e jogar isso no sangue. Mas, professor, por que ela tira, então? Então, ela vai ter ação hipogliceminante, retira, baixa a quantidade de glicose no sangue do indivíduo. Porque o açúcar, ele muda o pH do sangue, não pode ficar ali no sangue, não pode. Se ficar açúcar no sangue, o pH do sangue vai mudar. E se mudar o pH, uma série de proteínas, lembram, deixam de trabalhar, deixam de cumprir a sua função. Por causa disso, ele tem que ser retirado, não pode ficar lá. Quem faz isso? Insulina. Ah, eu tenho uma diabetes lá do tipo tal, 1. Tá? Por isso que eu tenho que tomar glicose? Glicose. Insulina, glicose morre, né? Insulina? Sim. Porque você tem que fazer, se ele não está produzindo isso, você vai ter que tirar esse açúcar do sangue de qualquer forma. Aonde que a insulina é produzida? Ela é produzida nas células beta, que se localizam nas ilhotas de Langerhans. Então, um tipozinho, já vou mostrar para vocês aqui. É um tipozinho de célula que vai produzir, né, a insulina. Tá? As células beta. Já o glucagon, que tem o efeito inverso, né, que vai tirar o açúcar do fígado, dos músculos, jogando, ninguém tem problema. Você não vai ter problema com o glucagon. E ele é produzido onde? Nas células alfa. Células alfa que estão onde? Nas ilhotas de Langerhans. Então, as ilhotas de Langerhans produzem as células beta, que produzem insulina, e as células alfa, que produzem glucagon.
Do equilíbrio dos dois, da insulina e do glucagon, você mantém uma taxa de açúcar no sangue baixa, tá? E um armazenamento de glicogênio nos músculos e ficam as ilhotas de Langerhans, que são essas ilhotinhas aqui, né? Tá? Vocês estão vendo aqui. E nessas ilhotinhas você tem lá as células beta e as células alfa. As células alfa, ó, são a maioria, né? As células beta você tem umas ilhazinhas que você tem lá. E aqui, ó, nós temos os dois tipos de diabetes mellitus. Insípido, nós já falamos lá atrás. Mellitus agora. Por que mellitus, professor? Porque o xixi sai com açúcar. Então, por isso, mellitus, de mel, né? Porque eu já tinha contado a história para vocês, formiguinha aí lá na urina de quem era diabético, estava cheio de formiga em volta do vaso, tá? Então, que as abelhas vinham ali também por causa do excesso de açúcar na urina do cara. Literalmente, o cara tem a urina doce, tá? Justamente por causa disso. Ok? Então, vamos ver a diferença. Ó. Diabetes do tipo 1, o que é? Você tem a redução das células beta, as que produzem insulina. Então, o tipo 1, o indivíduo vai ter o quê? Problema no pâncreas, diminuição de insulina. Por isso, ele tem que tomar insulina. Tá? Ele vai tomar aquela quantidade de insulina que ele precisa. Então, aumentou o açúcar, ele vai produzindo lá. Quando você tem que injetar insulina, você não tem uma medida de quanto o teu organismo precisa. Então, o indivíduo vai ter que injetar insulina e, se ele exagerar, a taxa de açúcar pode cair muito no sangue. E se a taxa de açúcar, de energia, cai muito, você desmaia. Diminuiu a energia necessária, né, para o teu organismo. Então, você acaba desmaiando com falta de açúcar. Por incrível que pareça, nesse caso, você tem que dar uma bala para o cara, com açúcar. Ele tem que repor a quantidade de açúcar, voltar ao normal, para que ele tenha uma vida normal. Então, às vezes a pessoa esquece que tomou insulina e toma de novo. Baixou demais a insulina, o cara desmaia. E a do diabetes 2 é receptores de insulina lá na membrana da célula. O cara está produzindo insulina. O pâncreas está normal, mas geneticamente o cara nasceu com o quê? Com um problema, de não reconhecer a insulina. Então a célula não deixa a insulina entrar. E se ela não entrar, o metabolismo também vai caindo e o indivíduo vai caindo também com ele. Esse é um caso mais complicado, a diabetes do tipo 2, certo? Porque aí, veja, você tem que ter os mediadores ali para que ocorra a reabsorção. A do tipo 2, a gente nasce com ela, hereditário também. A do tipo 1 pode ser, digamos assim, hereditária, você tem propensão em ter, tá? E é a chamada diabetes adquirida, aquela diabetes por cansaço das células beta. Por algum motivo, elas cansam e não produzem mais insulina, ou diminuem a quantidade. Aí o indivíduo fica pré-diabético, e se não se cuidar, fica diabético. O excesso de peso é um quesito para que isso aconteça. Tranquilo, meus queridos? Paramos por aqui, então. Tchau, tchau. Até mais.